da série Vídeos Longos, vem aí um vídeo que o Kim Paim apresenta as reportagens referente a um inquérito novo, sigiloso, né, só para variar, investigando o Tagliaferro e acredito que também não sei se é ex-esposa ou esposa dele, por questão de acreditar que o vazamento das notícias aí que saiu na Folha pelo Green foi feito por eles. Então é meio longo o vídeo, mas bem detalhado, com bastante opiniões e bem assertivo assim no que ele fala. Eu espero que vocês gostem, né? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Aí ontem a Folha de São Paulo noticia, né? Todos os jornais noticiários aqui, todos. Eu vou trazer da Folha de São Paulo, porque ela que está trazendo as revelações. O ministro decidiu investigar o caso de mensagens e abre novo inquérito sigiloso. A PF intima ex-assessor do TSE. Intimou o Tagliaferro. O ministro abriu investigação para apurar o caso de mensagens entre assessores de seu gabinete e os auxiliares do TSE. O novo inquérito foi aberto sob sigilo, após a Folha revelar que o gabinete, né, produziu os materiais e tudo mais. Como parte da investigação, a Polícia Federal intimou o Eduardo Tagliaferro a depor nesta quinta-feira em São Paulo. A mulher de Tagliaferro também foi intimada a prestar depoimento. A Folha ainda não conseguiu informação sobre o motivo da abertura de inquérito e quais crimes serão investigados. A Folha não conseguiu informações, o Estadão também não conseguiu essas informações, mas conseguiu outras. Dias atrás, na verdade, após as primeiras revelações do Verdivaldo, eu falei para vocês de algumas pessoas, né, alguns jornalistas, que eu falei, não, vou prestar atenção. Um deles que eu falei era o Fausto Macedo, né? Ele não tinha soltado nenhuma nota de seu punho. A Pepito Ortega, que trabalha com ele, soltou. Né? É a turma que cobre o mundo judiciário no Estadão. São os especialistas em judiciário. Aí essa matéria explica por que eu estava esperando a opinião do Fausto Macedo. Você vai entender. Ministro consultou colegas na corte antes de abrir investigação sobre vazamento de mensagens. A decisão do ministro de instaurar um inquérito para apurar o vazamento de mensagens de servidores de seu gabinete é vista como uma medida necessária pela maioria de seus colegas. Esses ministros concordam sobre a gravidade do caso e a importância da Polícia Federal investigar a fundo o episódio que pode caracterizar violação de sigilo funcional se ficar comprovado que o vazamento envolve servidor público. 3 ministros revelaram ao blog que houve consulta aos colegas sobre o caso. Você tá vendo ali o que tá em azul? 3 ministros revelaram ao blog. Não é qualquer jornalista no Brasil que tem acesso a ministros da corte. Então, assim, uma opinião que sai no Estadão com a assinatura do Fausto Macedo, pode ter certeza que ele consultou. Ele não tá dando uma barrigada. Ele consultou. Ele tem fonte antes de postar qualquer coisa. Você começa a acompanhar, saiba quem são os jornalistas, saiba o que cada um escreve, saiba sobre o que eles tentam se especializar. E aí você começa a entender como é que funciona o Brasil. Aí o Fábio Serapião, junto ao Verdivaldo, né, o jornalista que vem publicando todas essas matérias, ele divulgou um texto do Rubens Valente, que saiu na agência pública, que é uma agência que tem apoio da Open Society, tem apoio da Fundação Ford. Eu fiquei muito surpreso pelo teor desse texto. Os peritos tentaram levantar discussão na corte, mas foram acossados. É a manchete. Manchete, né, provocativa. Eu falei, rapaz, o que é que o portal aí ligado aos Soros, né, tem a falar? A Associação de Peritos da PF sofreu procedimento disciplinar por questionar análise de provas em caso relatado pelo ministro. Eu abri aqui, sei lá, achando que eu ia ler algo sobre as questões, assim, que o ponto central dessa matéria ia ser as revelações do Verdivaldo do Serapião. Mas não é bem assim. Não é bem assim, mas meio que é também. Vocês já vão entender. O Rubens Valente começa falando que na última quarta-feira, o plenário da corte foi palco de um raro desagravo a um dos seus ministros, né? O presidente da corte, junto com o PGR, junto com o decano,
Eles exaltaram o trabalho desse irreparável brasileiro, que se tornou alvo de tempestades fictícias. No dia seguinte, prontamente, o PGR arquivou uma queixa-crime do Partido Novo sobre o assunto. Em 24 horas, o PGR analisou, concluiu e mandou para a gaveta as dúvidas levantadas a partir da divulgação de uma série de reportagens iniciadas na terça dos jornalistas Fábio Serapião e o Glenn Greenwald. Foi tudo a jato, sem direito à contemplação nem hesitação. Até domingo, dia 18, as reportagens continuaram sendo publicadas ao mesmo tempo que já estavam arquivadas na PGR. Em Brasília, contrariando as leis das físicas, dois corpos podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. O corporativismo de altas autoridades do Judiciário e Ministério Público não ajuda em nada a fortalecer a confiança dos brasileiros nas instituições. A elas caberia, no mínimo, uma análise aprofundada sobre os fatos trazidos pelas reportagens antes de qualquer manifestação ou decisão. Não abrir investigação, ainda que seu resultado final possa ser o seu próprio arquivamento, demonstra fraqueza institucional e não força. Repetindo o que já escrevi na newsletter Coluna de 2023, a democracia não existe como uma ideia solta no vácuo. Ela precisa da confiança dos cidadãos para existir e prosperar. Por isso, não basta que a corte dormir sobre os seus louros de ter evitado um golpe de Estado, como de fato ajudou a evitar. A democracia brasileira é devedora do papel corajoso da corte, em especial do ministro, submetida a enorme pressão real e virtual. Foi divulgado que até sua prisão ilegal e inconstitucional estava sendo orquestrada por militares bolsonaristas. Mas tudo isso não torna a corte automaticamente imune a críticas sobre a condução dos seus inquéritos. Vocês vão entender onde eu vou chegar no final. Eu não vou chegar a lugar nenhum, mas porque eu achei que essa matéria é interessante. Já deu para entender aqui meu tom, né? Ele faz aquele introdução meio padrão, falou, a galera falou isso, mas nós reconhecemos, foi importante para conter o golpismo, aquele padrão que o pessoal sempre fala. Até que nada muito novo. E nem explica o que tá lá na manchete. Agora ele começa. Então, vamos lá. Vamos agora fazer um paralelo e relembrar algumas coisas. Agora, em março, essa anomalia até hoje sob sigilo completou 5 anos sem prazo para acabar. Ele está falando do inquérito das fake news. Pode-se dizer que, a princípio, o remédio amargo se justifica pelo tamanho do ataque à democracia orquestrado pela extrema-direita. Porém, 1 ano e meio depois do dia 8 de janeiro, fica difícil justificar a tramitação eterna e secreta do inquérito. Quantos jornalistas e quantos editoriais vocês não viram nos últimos dias comentando sobre esse inquérito? Sobre a necessidade de chegar no finalmente. Indicia quem tem que indiciar, denuncia quem tem que ser denunciado, inocenta quem tem que ser inocentado e vamos que vamos. As objeções mais veementes sobre a forma de condução dessas investigações pelo ministro pela corte vinham e vêm principalmente da extrema-direita bolsonarista, mais cínica, antidemocrática e hipócrita. Aí o cara fala assim, lembretes, nunca manifestaram nenhuma preocupação do gênero quando as vítimas do sistema político-judicial são os pobres da periferia ou os políticos e movimentos sociais do espectro da esquerda. A direita não liga para isso. Então, né, eles fecham os olhos. Enfim. Aí ele continua dizendo que... Mas também, além das críticas dos bolsonaristas, que são quem vocalizam mais do que todo mundo, também surgiram críticas em setores de fato comprometidos com debate sobre o devido processo legal e o Estado Democrático de Direito, como os integrantes da Defensoria Pública da União, que defendem réus investigados pelo 8 de janeiro sem condições financeiras para bancar uma defesa privada. Para mais detalhes sobre o papel do DPU nos tribunais superiores em defesa dos réus pobres, basta conferir os tweets escritos do defensor sério independente, aí ele deixa lá um cara, né? Gustavo de Almeida Ribeiro. Reparos também surgiram entre profissionais com experiência direta no tema das investigações policiais. Ganhou um curto destaque, que sumiu do noticiário tão rápido quanto apareceu, a crítica levantada pela Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, formada por servidores da Polícia Federal. Desde 2022, pelo menos, os peritos vêm comentando nos bastidores sobre aspectos da condução dos inquéritos na corte. Em especial, a pouca atenção à prova pericial
prevista no artigo 158 do Código de Processo Penal, o incômodo aumentou com a normalização de relatórios e até laudos que tratavam de provas terem sido assinados por outros policiais sem a participação dos peritos criminais e sem a confecção de laudos periciais. Em 6 de outubro de 2023, a coisa desandou quando a APCF divulgou uma nota pública pela qual manifestou preocupação em relação à análise da Polícia Federal sobre as imagens coletadas pelas câmeras do aeroporto Leonardo da Vinci, na Itália. É o caso do aeroporto de Roma, que vocês acompanharam, eu acho que de perto, e sabem muito bem do que se trata. Abre aspas para o que está na nota dos peritos federais. É preocupante que procedimentos não periciais possam ser recepcionados como se fossem prova pericial, uma vez que não atendem às premissas legais, como a imparcialidade, suspeição e não ter obrigatoriamente qualquer viés de confirmação que são exigidas dos peritos oficiais de natureza criminal. A nota citou o CPP e as leis 13.407 de 2014 e 12.030 de 2009, que coadunam na imprescindibilidade da produção isenta da prova no processo criminal por peritos criminais dotados de autonomia técnica, científica e funcional, prerrogativa necessária para assegurar a idoneidade da prova justa e equilibrada das partes. Essa ponderação gerou uma tempestade contra o presidente da Associação dos Peritos, Willy Ralph Neto. Aí, olha só, essa matéria é da Pública. Pelo tom, você vê que o cara é totalmente contra Bolsonaro. Ele acha que foi necessário uma atuação forte para conter o golpismo. E mesmo esse autor, ao retratar desse Ralph, o Ralph Neto, o presidente dessa associação, ele fala, trata-se de um dos mais experientes e reconhecidos peritos da PF. Coloca ali o histórico do cara. E depois fala assim, Ralph atuou como perito em diversos casos de repercussão nacional, como o Bruno e Dom Phillips, os ativistas aí da questão do meio ambiente, aquela confusão que teve em 2022. Ao longo de todo o governo Bolsonaro, essa associação de peritos manteve-se crítica e distanciada da onda golpista dos bolsonaristas. Em 2021, por exemplo, descartou qualquer tipo de confusão que possa ter na questão eleitoral. Em abril e julho de 22, a associação assinou notas em conjunto com outras entidades a fim de repudiar falas de Bolsonaro sobre eventual cancelamento de um projeto de reestruturação das carreiras que compõem o Sistema de Segurança Pública da União, ou seja, sugerir, então, que a crítica desses peritos ao Supremo tenha sido ideologicamente motivada, cara, carece de lógica. Esses peritos que estão reclamando, eles não são bolsonaristas. Não dá para você falar isso. Mas a resposta das instituições à nota da APCF sobre o caso na Itália foi a pior possível. 3 dias depois da divulgação da crítica, a Corregedoria da Polícia Federal encaminhou a nota à sua Coordenação Geral de Assuntos Internos para análise dos fatos e providências sob a ótica disciplinar. Mandou-se intimar o Ralph, que vocês já viram que não é bolsonarista, dos mais experientes e renomados peritos, segundo a turma da Pública. Os advogados da associação primeiro explicaram que a autoria da nota foi da associação e não do próprio perito. Depois revelaram que no bojo do inquérito sobre o aeroporto na Itália chegou a ser feito o pedido de um laudo pericial pelo setor técnico-científico da PF. Contudo, o período terminou aos cuidados de um agente da Polícia Federal que jamais poderia realizar uma perícia. Um parecer da Divisão de Procedimentos Disciplinares da Corregedoria afirmou que a da APCF desacreditava a investigação criminal e a própria Polícia Federal, comprometendo a credibilidade dela perante o Supremo por ter feito referência nominal a um dos seus ministros. Foi então determinada a instauração de um PAD, Processo Administrativo Disciplinar, contra o Ralph, por ter supostamente comprometido a credibilidade da PF e desacreditado o trabalho investigativo dela perante a sociedade. Ralph teve que ir ao judiciário. Em dezembro passado, o juiz da 5ª Vara Federal do Distrito Federal, Paulo Ricardo de Souza Cruz, determinou a suspensão do PAD. Ele disse que a instauração da apuração mostra-se indevida, aspas, para a decisão do juiz. A nota não teria o objetivo de comprometer a credibilidade da PF e desacreditar o trabalho investigativo por ela, mas
defender o âmbito de atuação dos peritos criminais federais, o que seria uma finalidade óbvia de uma associação desses servidores, escreveu o magistrado. Ainda que sobre fatos distintos, a discussão de fundo levantada pelos peritos no ano passado e devidamente soterrada em Brasília tem total relação com as dúvidas levantadas recentemente pelas reportagens da Folha de São Paulo. Em uma delas, aparece um juiz instrutor do gabinete do ministro dizendo ao responsável pelo setor de combate à desinformação para usar a criatividade ao produzir um relatório, que é o caso da Revista Oeste. O cerne da nota da associação era refletir sobre a qualidade e idoneidade da prova nos autos de um inquérito ou processo. Vamos lembrar as palavrinhas que incomodaram tanto na nota da associação: imparcialidade, suspeição e viés de confirmação. Se concordarmos que direitos humanos são inegociáveis e não há fins que justifiquem os meios. E o que é que eu achei de interessante nessa nota? Veja que tem várias pessoas de diversas vertentes falando da longevidade do inquérito, que precisa ter um finalmente. Precisa ter um finalmente. Às vezes, o pessoal tem uma expectativa muito grande. E às vezes o pessoal tem diante de si algumas oportunidades de ir buscar, né, alguns pequenos passos em prol de uma normalidade, em busca da normalidade no Brasil. Veja a quantidade de pessoas falando da necessidade de encerrar os inquéritos. Volto a repetir. Essa é uma pauta que você não escuta ser vocalizada. O pessoal vai convocar uma manifestação. Eu não convoco para manifestação, porque eu acho que é incoerente eu incentivar a pessoa a fazer qualquer coisa que eu não posso fazer. Então, nunca incentivei. Sigo sem incentivar nada. Agora, eu acho que a classe política, se ela quer ver algumas coisas avançarem, eu acho que ela vai ter mais capacidade de articulação se ela encampar algumas movimentações que têm apoio de setores da imprensa, apoio de pessoas que fazem parte da máquina, ainda que não sejam pessoas extremamente poderosas. Veja essa questão das perícias, da importância de, poxa, a questão da prova, a importância de você valorizar a forma, o rito da produção de provas.